no livro de Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 1. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Amém? Senhor nosso Deus, mais uma vez elevamos a nossa voz em oração, para assim, ó Deus, agradecer por esta leitura, pela Tua palavra, que o Senhor assim nos proporcionou de mais uma vez lermos. Que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar nesta noite, mais uma vez, a porção da Tua palavra, e que possamos sair daqui, Deus, abastecidos, alimentados e cheios do Teu Espírito Santo. Ser conosco em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, eu quero falar hoje, talvez seja uma introdução do assunto, porque tem outros assuntos que nós iremos estudar, um assunto puxa um outro assunto. Hoje eu quero falar sobre misoginia, que é uma palavra que está existindo muito hoje, no mundo digital aí. E também entre os homossexuais contra as igrejas, cristãs e evangélicas, que criticam e diz que Deus é misógino, os apóstolos eram misóginos e o cristianismo em si é misógino. E hoje nós vamos estudar, dar aqui uma introdução sobre este assunto aqui, mostrando que o cristianismo, ele não é misógino. O evangelho não tem preconceito com mulher. O próprio Jesus mesmo, ele não desfez da mulher. Pelo contrário, ele elevou a mulher, exaltou a mulher, colocou a mulher em um lugar de destaque. Mostrou aos seus discípulos, mostrou à população da época lá, que as mulheres tinham e têm o mesmo direito que o homem tem. Claro que cada um no seu devido lugar, não é verdade? Porque homem é homem e mulher é mulher. Não tem como um homem tentar querer ser igual a uma mulher. E não tem como uma mulher querer ser igual a um homem. Então, se Deus fez o homem de um jeito e fez a mulher de um outro jeito. A gente vê logo no livro de Gênesis, quando Deus forma o homem, ele forma da onde? Do pó da terra. Mas depois o que é que ele faz para criar a mulher? Da costela do homem. Da costela do homem. Veja que até a formação da mulher foi diferente da formação do homem. Agora, isso não significa que a mulher seja inferior. Até porque o próprio Deus, quando formou a mulher, Deus disse que ela seria o quê? Uma auxiliadora, uma adjuntora, uma companheira. Estaria ali, lado a lado dele, para ajudá-lo. O homem, ele é governador e a mulher é a vice-governadora. Esse foi o foco, o objetivo principal que Deus ele fez. Passou para nós, para o povo de Deus, passou para os seus filhos. Alguns não entendiam, como também alguns não entendem até hoje. Essa é bem a verdade. Até porque o próprio Jesus, lá usando os apóstolos, o que é que ele diz? Ele diz que Jesus é o cabeça da igreja, mas o homem é o quê? É a cabeça da casa, da família, da esposa. Então, veja, Deus colocou o homem como governador e a mulher
como sua auxiliadora, vice-governadora do seu esposo. Porque dentro de um casal, né, dentro de uma casa, lá quem manda é o esposo e a esposa. O marido não está, a autoridade maior quem é? As mulheres, né? É a esposa. Quem manda é a esposa. E quando estão os dois, quem manda são os dois. Não é verdade? Claro que a gente não vai entrar aqui no mérito de onde liderar. Não, mas vamos nos focar exatamente nisso aqui, né? Deus criou o homem, depois criou a mulher, colocou a mulher como governadora, auxiliadora, né? A disjuntora para ajudar o homem a governar. Essa é bem a verdade. Jesus é a cabeça da igreja e o homem é a cabeça da esposa, da casa, da família. Então, isso aí, Deus não está desfazendo da mulher, nem os apóstolos estão desfazendo das mulheres. Não, só está colocando os sexos nos seus devidos lugares. Homem no seu lugar e mulher no seu lugar. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Na época de guerra, desde a antiguidade, né? Isso é muito antigo. Quem ia para a guerra, o homem ou a mulher? O homem. O homem, é por isso que na cultura judaica em Israel, né, já era uma lei, não era simplesmente nenhuma cultura, mas era lei de Deus. Quando um homem ele casasse, ele tinha direito de passar um ano. A lua de mel do homem com a sua esposa era um ano. Não era um dia, uma semana, não, nem um mês, era um ano. E ele não poderia ir para lugar nenhum, não poderia ser convocado para guerrear, porque diante de uma guerra, os soldados eles iam para a guerra, mas não sabia se voltava da guerra. Então, se ele era recém-casado, Deus deu a ordem, não, você vai ter que passar aqui um ano com a sua esposa. É lei divina, lei de Deus e lei judaica. Então, perceba que um homem ele tem um papel e a mulher também tem o seu papel. Por isso que na cultura judaica, e Deus, né, não somente na cultura, mas Deus determinou. O homem, ele tinha o papel de, isso baseado na cultura, de educar o filho, homem, e a mulher, a filha fêmea. Claro que dentro de um contexto social e cultural. Nós estamos vivendo no século XXI, com toda essa inovação, com toda essa oportunidade que se tem hoje. Tanto homem quanto mulher pode trabalhar em várias categorias e profissões. A mulher pode ser uma gerente, como o homem também pode ser um gerente, né? Ela pode trabalhar em computador, digitalmente. O homem também e a mulher, não tem diferença, né? Agora, tem coisas que desde a antiguidade só era papel do homem, como é papel do homem até hoje. Por exemplo, vou dar um exemplo hoje aqui. Lei de Deus. O homem ele tem um papel de sustentar a casa. Isso vem desde lá. O homem ele tem um papel de sustentar a casa. Se ele é a cabeça, então a responsabilidade maior é dele. Ele é que tem que... Isso não significa que a mulher não possa ajudá-lo. Isso não significa que os dois não possam trabalhar e crescer juntos. Não tem nada a ver. Agora, o homem ficar em casa, né? De perna para o ar, encruzada lá, tomando água de coco e sombra fresca, né? Roupa lavada, comida no prato, tá entendendo? Tá aquela coisa toda, enquanto a mulher tá ralando, trabalhando, porque não, se é papel, se ela pode trabalhar, eu não. A obrigação é do homem trabalhar. Se o homem é a cabeça da casa, da família, a obrigação é dele. Não significa que seja unicamente dele, mas é do homem. O homem é que tem que se preocupar, e não a mulher. A mulher não é bíblico que a mulher deve, né,
Não, eu tenho que me acordar de madrugada para trabalhar. É papel do homem. O homem não construiu uma família, não é isso? O homem não procurou uma esposa, não procurou contrair uma família, então é obrigação dele. Agora, se a gente vive no século XXI, com profissões, a mulher tem como trabalhar de várias formas, tudo mais, pode ajudar em casa? Claro que pode. E às vezes o marido, não vamos entrar nesse detalhe não, porque às vezes o marido está doente, o marido, né, tem uma profissão que não está conseguindo arrumar emprego, mas a mulher está trabalhando. Então tem todos esses pormenores aí. Mas não é isso que cada caso é um caso, né? Mas a obrigação é do homem. Então perceba que o homem, ele tem uma responsabilidade. Deus deu ao homem essa responsabilidade. E a mulher tem a responsabilidade. O homem, na cultura judaica, educava o filho e a mulher educava a filha. Os afazeres de casa, a mulher... claro, isso era baseado na cultura, até porque lá no Oriente Médio, até hoje, né, as meninas casam muito cedo, né, e tem países do Oriente Médio que criança casa com 6, 7 anos de idade, 5, 6 anos de idade. Isso não é bíblico, isso não é de Deus, mas é uma cultura, não tem nada a ver com Deus. Mas vamos lá. O que é misoginia? Misoginia é o desprezo ou a repulsa contra a mulher. Uma pessoa misógina não gosta de mulheres e trata de maneira errada. É claro que a Bíblia, irmãos, não promove nem aprova a misoginia. Deus criou tanto homens quanto mulheres para a sua glória. Aquilo que a gente vem falando no início. Deus não criou a mulher inferior ao homem. Não, criou um ser humano diferente. Até porque quando a gente entra na sexualidade, um homem pensa de um jeito e a mulher pensa de outro jeito. A mentalidade do homem é uma e a mentalidade da mulher é outra. Então, até nisso aí são diferentes. Homens e mulheres são diferentes. O universo do homem é um e o universo da mulher é outra. Isso me refiro à sexualidade e me refiro também à fisiologia, né? O corpo do homem é diferente do corpo da mulher. Isso aí não precisa nem questionar, né? Por exemplo, a mulher tem útero, o homem também tem. Tem? Não. Não tem. Já percebeu? Então, veja como são diferentes. A mulher, ela tem como gerar um filho dentro do seu ventre, o homem tem? Não. Então, por mais que um homem tente ser, ou procure querer ser uma mulher, nunca será uma mulher. Por mais que ele tente imitar a fala de uma mulher, falar igual uma mulher, por mais que ele tente andar como uma mulher, por mais que ele faça cirurgia, coloque silicone, tome hormônio, para afinar a voz, para cabelo crescer, enfim, por mais que ele tente fazer isso, ele nunca será uma mulher. E por mais que uma mulher queira ser um homem, nunca será um homem. Tome hormônio para nascer barba, um hormônio, arranca os seios, faça cirurgia, aqui, lá, enfim, para tentar ser um homem, nunca será. Até porque não envolve simplesmente a fisiologia, o corpo, envolve também a mente. A sexualidade do homem é diferente da mulher. É diferente da mulher. Então, talvez seja por isso que queiram colocar aí o todes, porque alguns não se identificam nem como homem, nem como mulher. Aí queiram criar uma nova versão de um ser humano. E isso é contrário à Bíblia, A gente respeita, mas é contrário à Bíblia, porque a Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea. Não existe um outro sexo. Só existe dois. Macho e fêmea. Homem e mulher. E ponto final. Então, tentar burlar a lei divina, biológica, fisiológica, é impossível. Por mais que tente empurrar de goela abaixo assim, na vida dos seres humanos, assim, das pessoas,
Por mais que tente, né, de certa forma, tentar fazer isso, mas nunca será. Homem nunca será mulher e mulher nunca será homem. Então, essa ideia de dizer que o cristianismo é misógino é uma mentira deslavada. O cristianismo em si, não. Deus nunca foi misógino, Deus não é misógino, o cristianismo não é misógino, Deus não tem preconceito com mulher, o cristianismo não diminui a mulher, assim também como não diminui o homem. E é por isso que a Bíblia Sagrada a gente nunca vai encontrar na Bíblia Sagrada Deus tentando ocultar erros de homens ou de mulheres da Bíblia. Porque a Bíblia diz que Davi era segundo o quê? Coração de Deus. Agora, veja se Deus escondeu o pecado de Davi. Escondeu? Mostrou o pecado de Davi e as consequências do pecado dele. Então, existem homens e atitude de homens da Bíblia baseado na cultura da época que eram misóginos? Sim, claro. Não respeitavam a mulher, diminuíam a mulher, desfaziam da mulher, até porque eram baseados na cultura. Está entendendo? Mas Deus, Ele trabalhou, né, desde a antiguidade com um único propósito: arrancar isso do meio do seu povo, do meio de um povo que Ele escolheu. E para isso Deus fez o quê? Reservou um povo para Ele. Porque segundo a cultura da época lá, as mulheres não eram valorizadas. Isso é bem a verdade. Até porque depois da queda do homem, aquela teoria de Charles Darwin, né, que diz assim: quem sobrevive é o mais forte, né? Dentro de uma selva, é bem verdade, o mais forte lá é quem sobrevive. E no mundo também tem pessoas que, quando se adquire o poder de fazer, e tem poder de fazer o mal ou fazer o bem, tem pessoas que se engrandecem e no lugar de fazer o bem, faz o mal aos outros. O próprio Jesus mesmo falou, fez a referência de uma mulher que importunou o juiz iníquo. Veja só, Jesus falou que existia juiz iníquo. Se naquela época já existia, imagine hoje. Em todo tempo houve pessoas ruins, pessoas más. Sempre houve. Então, se antigamente existia, hoje também existe. Ou seja, o juiz ele tem o poder de fazer o bem ou fazer o mal. O juiz ele tem o poder de julgar de forma reta, correta, ou de forma injusta. Fazer injustiça. Ele tem poder. E a gente sabe muito bem, né? Que quando o juiz determina, já era. Mesmo que seja errada. Vai lá, os policiais percebem que foi errado, não houve isso, mas no pensar do juiz, seja lá, que eu acho que todo juiz estuda para isso, são inteligentes, né? O que vale ali é o caráter baseado na lei ali, né? Então, em lugar nenhum da Bíblia nós vamos encontrar Deus, os homens de Deus sendo misógino ou o cristianismo venha ser ou praticar a misoginia. Pelo contrário, a misoginia é contrário ao cristianismo, porque o cristianismo, ele prega o quê? Ele prega igualdade, ele prega amor, ele prega justiça, prega-se o quê? Compreensão, prega tudo de bom. E quando você fala em amor, o amor já resume, né? O amor, como disse o apóstolo Paulo, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não se engrandece com a desgraça dos outros. Não, né? Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Então veja que o cristianismo em si, irmãos, ele é contrário, porque a Bíblia, o próprio Jesus mesmo disse assim: olha, amarás o teu próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Então, essa ideia, isso foi Jesus que disse, que os 10 mandamentos se resumem em 2. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, e o teu próximo como? Então, isso desfaz da ideia de que o cristianismo é misógino. Não, até porque misoginia é o desprezo ou a repulsa contra as mulheres. São as pessoas que desfazem das mulheres. São as pessoas que olham para as mulheres como um ser inferior.
despreza as mulheres, tem repulsa pelas mulheres. Se a Bíblia e o próprio Jesus está dizendo que a gente deve amar o próximo como a si mesmo, a esposa ou a mulher é o quê? É o próximo, é o seu próximo. A minha esposa, além de ser minha esposa, ela é também o meu próximo também. O próprio apóstolo Paulo, que algumas pessoas criticam dizendo que o apóstolo Paulo era misógino, porque ele fala, para a igreja que as mulheres devem aprender calada. Então eles dizem que Paulo era misógino. Paulo diminuía a mulher, Paulo tinha repulsa da mulher, Paulo tinha desprezo pelas mulheres. Não tem nada a ver. Hoje não vou falar sobre isso. Mas o próprio Paulo, ele falou o seguinte: olha, que os homens, os maridos, amem a sua esposa de tal maneira que venha dar a sua vida por ela. E aí, Paulo era misógino? Paulo desprezava as mulheres? Paulo desfazia das mulheres? Claro que não. Então essa ideia de dizer que Paulo era misógino está totalmente fora de contexto da Bíblia. Só que o problema, sabe? O problema dessas pessoas que não são cristãs, e se um dia já foram, é provável que já foram cristãos, não concordaram e não concordam com a Bíblia, e querem, sabe, tirar textos ou ler versículos fora de contexto. E quando lê, interpreta um assunto dentro de um versículo fora do contexto, é pretensão para quê? Para heresia. É pretensão para mentir, para desfazer exatamente daquilo que Jesus está falando. Deus nunca foi a favor a ninguém humilhar o próximo, desfazer do próximo, diminuir o próximo, seja lá mulher ou homem, não. Até porque Deus, ele não faz distinção. Claro, deu regras e leis definidas para o homem e para a mulher. Uma das coisas que eu acho interessante, isso além da sexualidade, vem a fisiologia, que a mulher, ela menstrua, o homem não. Só que quando uma mulher passa por essa regra, é porque há o ciclo, o ciclo que a mulher, ela passa aquele mês até se preparar para poder gerar. O útero é preparado para receber o óvulo. Quando o útero não recebe, quando passa esse processo, então ela volta de novo, faz o mesmo ciclo, até novamente o útero ficar preparado para receber. Quando o útero está preparado, um dos ovócitos for fecundado pela semente masculina, ele vem, o ovócito vem, que ali já é o óvulo, fecundado já é o óvulo, vem e vai exatamente para o útero, e o útero está preparado, ali o útero está cheio de sangue, a parede do útero já está cheio de sangue para receber aquele óvulo, e ali começa a formar, a gerar, a criança dentro do útero da mulher. Só que não é somente isso, porque quando a mulher passa por esse ciclo aí, o que é que acontece? Tem a chamada TPM, os hormônios das mulheres ficam à flor da pele, não é isso? Então isso mexe com a emoção da mulher. Então perceba que dentro desse ciclo, até a questão da emoção da mulher é diferente do homem. O homem, ele não passa por isso. O homem não tem essa oscilação de hormônio que a mulher tem, Um dia o hormônio está controlado, outro dia o hormônio está lá em cima da mulher, e a mulher está à flor da pele, com vontade de falar, com vontade de esganar o marido. Não, isso é natureza. O homem não. Então são essas coisas que não tem como alguém tentar fazer ou dizer que o homem pode se tornar mulher e a mulher pode se tornar homem. Nem dentro da biologia, que é o estudo, que estuda os seres vivos, ele diz e explica. A ciência explica. Então, existem pessoas que nem entendem da Bíblia, não sabem de nada de ciência, sabe? Não entendem de nada de fé e querem ensinar para a igreja, para nós cristãos, o que quer dizer aquele versículo, o que significa aquela palavra, como o cristianismo deve ser. Estão tentando, porque, primeiro,
quando eles vêm com essa ideia de que o corpo pode ser feminino ou masculino, mas a alma é feminina, não existe alma feminina. Então essas pessoas não entendem da Bíblia, não é verdade? Não entendem, não conhecem a Bíblia, não sabem nada da Bíblia. E quer pegar um versículo fora de contexto e tentar empurrar baseado no seu pensamento, nas suas ideias. E a Bíblia ensina totalmente diferente, porque Jesus mesmo disse, lá no céu nós seremos como anjos. Até porque não tem anjas, não existe anjas. Existe anjos, mas não existe anjas. Ou seja, a anja vai casar com anjo, vai se relacionar e vai se multiplicar. Não, o anjo ele não é eterno, mas ele é imortal. Mas eles não se relacionam para se multiplicar. E essa ideia é uma ideia antiga, né? Então, perceba, irmãos, que a Bíblia, ela não é misógina. O cristianismo não é misógino. O cristianismo é amor, é paz, o cristianismo é compreensão. O cristianismo, ele ama o próximo. O cristianismo ensina, irmãos, o amor, ensina o certo, ensina você a fazer o que é certo. Essa é bem a verdade. Se a gente ler em Gênesis capítulo 2 e versículo 18, diz a Bíblia que o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele o quê? Uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Olha, semelhante a um homem, não é igual ao homem, mas é semelhante a um homem, porque a mulher é diferente fisiologicamente, biologicamente, sexualmente falando, é diferente. Mas vamos lá, misoginia, irmãos. Existe versículo na Bíblia que fala sobre isso? Se você ler em Gênesis, vamos lá, a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher segundo a sua imagem e semelhança, ou seja, o homem e a mulher é imagem e semelhança de Deus. Está escrito em Gênesis capítulo 1 e versículo 27. Não é assim? Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, homem e mulher são imagens de Deus. Vamos lá. A mulher foi criada como companheira do homem. Alguém que o entendia e lhe podia corresponder. Esse tipo de amor e entre ajuda somente acontece quando há respeito dos dois lados. Não é verdade? Quando Deus criou o homem, criou um ser que tem sentimento, como o homem também tem sentimento também. Eu não quero falar aqui a questão de animais, porque ela já é outro contexto, né? Não se aprofundar, porque alguém pode falar assim, mas os animais também têm sentimento. Alguns animais também têm sentimento. Só que os animais são diferentes dos seres humanos. Então, quando Deus criou o ser humano, o homem, ele fez o quê? Um outro ser humano, um ser para ele se relacionar. E fez uma mulher, para que os dois pudessem se entender. Entre os dois, o objetivo de Deus foi esse. Deu a mulher para um homem e ambos entender o outro e andarem juntos. Porque, fica muito difícil, até a própria biologia, quando estuda os animais e ver coisas que diz assim, rapaz, isso aí seria impossível de acontecer. Não tem como se explicar. Por exemplo, eu estava vendo um vídeo recentemente agora de um leão que, ou foi um tigre, não me lembro muito bem agora, que criou um cervo, como se fosse filhote. Encontrou, como se fosse filho, encontrou um cervo, um filhote, né? Mataram a mãe e ficou o filhote. Pegou esse filhote e criou como se fosse seu filho. E não devorou ele. Veja, ele devorou a mãe e outros, que o animal selvagem se alimenta, é carnívoro, se alimenta de carne, de outros animais. Mas criou como animal. A própria biologia não sabe como explicar isso. Não tem como explicar. Deus não deu um animal para ser companheiro ou companheira do homem. Criou uma mulher que pensa como o ser humano pensa. Por mais que exista, o universo seja diferente, a percepção diferente, mas os seres humanos pensam como seres humanos. Então, essa troca de sentimento era necessária. Então, o objetivo de Deus era exatamente isso. Era fazer com que os dois
tivessem amor um pelo outro, e quando isso acontece, há respeito entre os dois, né? Agora, rebaixar a mulher, né, é uma posição de servidão ridícula ou desprezo, e é um afastamento do plano de Deus, porque o plano de Deus não é afastar um homem da mulher, nem a mulher do homem, é aproximar o homem, o companheiro, para os dois se amarem, viverem, se harmonizarem. O objetivo de Deus é esse, não, né, o homem olhar para a mulher como um ser insignificante, um ser inferior, diminuir a mulher. Pelo contrário, cada um no seu devido lugar, cada um com seu papel específico, diferente, né, mas tendo o mesmo valor, né? Agora, só que o pecado, irmão, trouxe maldição, né? Da luta entre homens e mulheres. Isso aí a gente vê em Gênesis 3,16, vamos ler. E a mulher, ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o marido e ele governará. Após o pecado, mudou tanto a percepção do homem quanto a percepção da mulher. Os homens, claro, sendo mais fortes, mais poderosos, mais chances de sobreviver, de governar, de escravizar, escravizou as mulheres. O próprio Jesus mesmo disse, né, em Mateus 24, que naquele tempo os homens casavam e davam-se em casamento. Não havia respeito dos homens para com as mulheres. Tem um livro, esqueci o nome do livro agora, mas esse escritor do século XVIII, ele diz que na época de Noé não se conhecia o filho pelo pai, só se conhecia o filho pela mãe. Porque os homens usavam as mulheres geravam, mas eles não tinham compromisso. Só a mulher gerava e não tinha aquele vínculo de pai e filho, né? E esposa, família, não existia isso. Então, esse foi um mundo que foi criado depois da queda. Um universo dos homens governando, das mulheres sendo escravizadas. Era uma parte mais frágil. Hoje as mulheres lutam jiu-jitsu por aí, né? Aprendem a se defender, tudo mais, mas antigamente não era assim. As mulheres é a parte mais frágil, não significa que fragilidade, né, absoluta, mas em muitas outras partes sim, como por exemplo, é muito mais fácil uma mulher entrar em depressão do que um homem. Um homem entra? Claro que um homem, qualquer ser humano entra em depressão, porque o ser humano é um ser que tem alma, e alma é o centro das emoções. Então, mas é tendencioso mais a mulher do que o homem. Por exemplo, existem muitas mulheres que entram em depressão depois do parto. São depressão pós-parto. Existem muitas mulheres, né? E hoje mais do que nunca está existindo. Então, a gente vê, irmãos, e percebe que após a queda aconteceu muitas desgraças, muitas coisas erradas. Os homens se tornaram perversos, amantes de si mesmo, né? E isso foi complicando a vida dos mais fracos e dos indefesos. É bem verdade. E isso complicou. Isso se formou uma comunidade, Estado, né, país, e foi crescendo, e essa percepção se tornou cultural, a visão do homem para com a mulher se tornou dessa forma. Deus não permitia isso, Deus não autorizava isso. Então, veja o que Deus diz sobre as mulheres, irmãos. Vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre as mulheres. A misoginia e suas consequências na Bíblia. A gente encontra, né, na Bíblia, e a Bíblia não esconde isso, porque não é, e não foi, e não era, e nunca será propósito de Deus esconder o pecado e os erros dos seres humanos. Pelo contrário, a Bíblia mostra para que nós, cristãos verdadeiros, tome como exemplo e faça o que Deus determinou, o que Deus ensina. Veja o que é que diz a Bíblia em Deuteronômio 27, 19. Deuteronômio, se alguém encontrou primeiro do que eu, por gentileza, se coloque de pé e leia. 27, 29. Encontrou? É isso? Não, 19. 19.
Muito bem. Está vendo aí, irmãos, que os homens israelitas não poderiam usar sua esposa como objeto, para depois ser jogada fora ou trocada por outra. Ele tinha de tratá-la direito e garantir o seu sustento. Olha só, até nos tribunais as mulheres tinham o mesmo direito a um julgamento justo que os homens. Deus até declarou maldições contra quem tratasse mulheres indefesas. Está aqui. Mulheres. Quem são essas mulheres? Órfão, estrangeiro e viúva. Até dentro da... Isso aqui é uma determinação de Deus para Israel. Então perceba que Deus, irmãos, ele lutou contra essa cultura maldita de homens que escravizam, que desfazem de mulheres. Só que isso não se acabou de uma hora para outra. Por exemplo, Deus nunca permitiu e nunca celebrou o casamento de um homem com duas mulheres, ou três ou quatro. Nenhum texto na Bíblia a gente vai encontrar isso. Deus, ele deu somente a Adão e Eva, uma única mulher. Em lugar nenhum. Só que a gente vai encontrar textos bíblicos de homens, como, por exemplo, como Jacó. Jacó, ele casou com duas. E ainda mais se relacionou com mais duas concubinas de suas mulheres. Abraão também, né, se relacionou com a concubina da sua esposa. A gente vai encontrar Davi. Davi casou com várias outras mulheres. Isso era lei divina? Não. Era cultura, tem nada a ver com Deus. Só que no capítulo 19 do Evangelho de Mateus, alguém perguntou lá com quem ela vai se casar. Falava sobre o divórcio, né? O homem, ele não pode repudiar a mulher, né? Ele não pode desprezar a mulher, porque antigamente existia o repúdio e o divórcio. O repúdio era quando um homem desprezava a mulher por qualquer coisa, sabe? E a mulher, ela continuava vinculada ao homem, ou seja, casada com o homem. Então, se ela casasse com outro homem, ela estava cometendo adultério, porque ela estava casada. Mas quando o homem dava a carta de divórcio, aí dava o direito à mulher de contrair um novo matrimônio. Só que antigamente tinha, né, homens, como hoje também tem. E não somente homem, mas também tem mulher ruim também, né? Vai falar que só tem mulher ruim. Tem homem também, tem homem e tem mulher ruim também. Só que na época, como o poder estava basicamente centralizado no homem, o homem, ele tinha mais direito do que as mulheres. Só que Deus nunca permitiu isso, nunca aceitou isso, nunca concordou com isso. Os homens, eles poderiam casar com duas, com três, com quatro. Salomão teve quantas mulheres? 700 mulheres. E 300 concubinas. Perceba como era a cultura da época, a visão do povo da época. E os homens, eles se achavam os tais, os reis, os poderosos, e Deus mesmo determinou. Na lei de Deus diz assim, olha, um homem, príncipe ou rei, ou alguém que tinha poder aquisitivo, ele não podia ter harém de mulher. Não poderia ter harém de mulher, porque era costume da época um homem ter harém de mulher. As mulheres eram sexo mais frágil, né? Os homens dominavam na época. Então os homens poderosos e ricos tinham harém de mulher. Tinha 100, 200, 400 mulheres. Quantas mulheres eles queriam? Porque para alguns homens que não eram homens de Deus, né, a mulher as mulheres eram para ele como objeto sexual. E isso não estava no plano de Deus, não está no plano de Deus e nunca estará no plano de Deus. Aqui no Brasil mesmo tem uma pessoa aí que tinha 10 mulheres e ele se acha o cara. E as mulheres, né, se desvalorizam quando entram nesse universo aí, né? Hoje, na atualidade, por tanta conquista que as mulheres têm hoje, né, conquistaram, adquiriram ao longo dos anos, né? No lugar das mulheres se valorizarem, né? Não digo todas, mas existe aí uma parte, né, de mulheres que não se valorizam, não aproveitam a oportunidade que está tendo hoje, jogam fora, desprezam isso, né? E alguns homens continuam olhando para as mulheres como ser inferior, infelizmente. Essa é a grande verdade. Antigamente, elas não tinham oportunidade, não tinham voz. Aqui em Israel, foi Deus que ao longo dos anos foi colocando regras, colocando leis para que um homem mudasse, para que os filhos dele mudassem. Essa foi a ideia de Deus. Um exemplo de misoginia no Velho Testamento
é quando o próprio ato de Ló, aquilo foi uma misoginia, aquilo foi um desprezo pelo sexo feminino e também pelas suas próprias filhas. Estavam lá 2 anjos e os homens que tinham o costume de ter relação homem com homens, que era Sodoma e Gomorra, e quando souberam que tinha 2 hóspedes na casa de Ló, os homens se reuniram, cercaram a casa e pediu para que Ló colocasse esses 2 homens para fora para violentá-lo, estuprá-lo, para ter relação sexual com ele. É o que foi que Ló fez. Ofereceu as suas 2 filhas, virgem, casta. Tá aqui as minhas 2 filhas, faça o que quiser com ela, use e abuse. Mas isso aí é uma falta de respeito com as suas próprias filhas e com as mulheres. Porque perceba muito bem, irmãos, uma mulher sendo violentada por vários homens, obviamente que ela irá morrer. As filhas de Ló iriam morrer. Ou seja, o próprio Ló se colocou em uma posição, irmãos, que o próprio pai, eu falo homem e pai, o homem que desprezou 2 mulheres e o pai que desprezou as suas 2 filhas. Tentou jogar para os homens violentá-lo. Então, isso é um ato de desprezo, de repulsa por as mulheres. Ou seja, por mais que ele percebesse que aqueles 2 homens eram anjos, homens de Deus, não era de forma nenhuma para que Ló pudesse tomar essa atitude contra as suas 2 filhas, ou seja lá quem for. Ou você imagina, tem 5 homens e tem 5 mulheres. Aí a casa está cercada, aí chega um bocado de marginal, um bocado de homem perverso e tenta, vocês se salvam se vocês me derem as mulheres. Aí os homens vai salvar a sua vida para desprezar. Isso não é ser homem, isso não é ser humano, isso não é cavaleirismo, não. Isso não é amor, isso não é igualdade, não, irmãos. Isso Deus despreza, o Evangelho despreza, o Evangelho repudia isso. Quem é cristão verdadeiro jamais concordará com esses atos. E isso está em Gênesis capítulo 19, versículo 6 e versículo 8. A gente também encontra na passagem bíblica, irmãos, levitas e homens de Benjamim. Século mais tarde, no tempo dos juízes, aconteceu um caso parecido. Juízes 19, 25 e 26. Né? Uma cidade da tribo de Benjamim. Um levita estava passando a noite na cidade com sua concubina e vários homens vieram para o atacar. O levita, em um ato de covardia total, obviamente mandou sua concubina para fora, para ser atacada no seu lugar. Os homens estupraram a mulher a noite toda e ela morreu. Está lá em Juízes, capítulo 19. Perceba, isso aí é desprezo. O homem fez isso para salvar a sua própria vida. Desprezou um outro ser humano. E a Bíblia diz que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos. Tamar e Amon, quando Davi se tornou rei, ele teve vários filhos de esposas diferentes. Deus recomendou contra o rei ter várias esposas, mas Davi não obedeceu. Um de seus filhos, chamado Amon, se apaixonou por sua meia-irmã, chamada Tamar. Em vez de olhar para ela como uma pessoa digna de respeito e ficar longe dela, Amon apanhou sua irmã sozinha e a violentou, estuprou, pegou a força. Isso é desprezo por mulher. Isso é repulsa, isso é você colocar o sexo feminino como um ser inferior a você. Ou seja, você pode fazer o que você quiser com ela. Tem homem que gosta de bater em mulher, bate na sua esposa. E parece que quando ele bebe, ele já bebe programado para fazer o mal à esposa. Ele não é homem para enfrentar um outro homem. É homem para enfrentar outra mulher. Porque para eu, talvez na visão dele, é que a mulher seja inferior, não seja digna de respeito. Como? A gente sabe muito bem que a estrutura física, fisiológica do homem e da mulher é diferente, é claro. O homem tem músculo, a mulher não. A própria ciência diz que quando a criança, tanto menino ou menina, até os 10 anos de idade, a estrutura fisiológica é a mesma. O menino não tem músculo. Mas a partir dos 10 anos, né, não é uma regra, mas quando ele começa, o seu corpo começa a mudar e ele começa a criar músculo, ele passa a ter mais força do que
a mulher. Você pode prestar atenção, uma criança, geralmente uma menina tem mais força do que um menino. Eles vão crescendo igual, crescendo igual, crescendo igual, crescendo igual. Mas quando chega a certa idade, aquele garoto passa a ter mais força do que a menina. Por quê? Porque o seu corpo muda. Sua estrutura muscular começa a aparecer. E músculo é força. Isso, irmãos, a gente percebe muito bem com relação à vida de muita gente, de homens que fazem mal às suas próprias mulheres. Olham para as mulheres como sem significado. Espanca, maltrata, xinga, desfaz. E isso, eu considero isso também como um ser que tem repulsa contra a mulher. Mas isso não é aprovado por Deus. Quem é cristão de verdade deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e assim mesmo deu a sua vida por ela. Jesus está dizendo que o marido deve amar a sua esposa e se possível, dar a sua vida por ela. Isso significa amá-la como ama a você mesmo, né? Agora, cristão, irmãos, pode ser feminista? Claro que não, né? Tem algumas cristãs aí que estão seguindo a ideia de feminismo, né? Tem mulher que tem repulso por homem, né? Tem mulher que tem, no caso, são as feministas da atualidade, né? Despreza os homens aí. Estão desprezando os homens. Os homens não é para fazer isso. Os homens não é para fazer aquilo. Os homens são isso. Os homens são aquilo. Eu sou mulher. A Bíblia diz que o homem depende da mulher e a mulher depende do homem. Ambos dependem um do outro, sabe? Eu dependo da minha esposa e minha esposa depende de mim. O homem, ele não consegue viver sozinho. O homem não subsiste sozinho. A mulher não subsiste sozinha. Bota uma ilha de mulher para ver se com o tempo acaba a ilha. Bota uma ilha só de homem para ver o que acontece. Acaba. Agora, onde tem homem e mulher, faz o quê? Multiplicam-se. Homem e mulher, né? A proles, né? Existem proles, filhos. A descendência, a subsistência. Os seres humanos se subsistem. Os seres humanos ultrapassam gerações. Mas vamos lá. Mas existem mulheres, né, que são feministas e querem desprezar. E hoje em dia, pessoas que se dizem são supostas cristãs evangélicas, que não são, né, com essa ideia de que homem é misógino, de que dentro do cristianismo existe misoginia. Pode existir pessoas dentro do cristianismo que pratiquem isso, mas o cristianismo não aconselha isso. Jesus repudia isso, o evangelho repudia isso. A Bíblia fala sobre igualdade. Os apóstolos, Jesus fala sobre amor ao próximo, fala sobre justiça, sabe? Fala sobre companheirismo. A Bíblia fala tudo que é certo, tudo que é bom, a Bíblia ensina. Jesus ensinou, os apóstolos ensinaram, está aí na Bíblia Sagrada. Não ensina a fazer mal a ninguém, não ensina a ser superior a outras pessoas, não ensina nada disso. A Bíblia ensina a fazer o que é certo. Se existe dentro da igreja pessoas que fazem isso, tem nada a ver com o cristianismo. As pessoas erraram, nada a ver com o cristianismo. Por exemplo, um homem espancar a mulher, espancar, como acontece muitas vezes. Aí você vai ver, é uma pessoa que se dizia evangélico, sabe? É um casal de evangélico. Aí ele vai lá e espanca a esposa. Ele está certo? Claro que não, irmão. Claro que não, está errado. Nem a igreja concorda com isso, a igreja repudia isso. E o próprio evangelho cristão, Cristo, Deus, repudia todas essas coisas. Olha, o encontro de Jesus com uma samaritana, meu irmão, foi um exemplo de que Jesus, ele valorizou e valorizava e continua valorizando a mulher. Porque na época antiga, um homem de posição, ele não poderia conversar com uma mulher de forma aleatória, não. O homem, ele tinha uma posição, e aquela posição lhe dava um status. Jesus tinha uma posição, ele era mestre, respeitado. Então, quando os discípulos viram Jesus com aquela mulher, e sendo uma samaritana, acharam estranho, não por ser uma mulher, ou pensar que Jesus estava tentando alguma coisa com aquela mulher. Não, mas eles estranharam baseado na cultura. Mas aquela mulher se tornou uma grande pregoeira do evangelho. O Jesus teve encontro com aquela mulher, veja só, mudou a vida daquela mulher, transformou ela, encheu da sua graça
e ela foi enviada para a sua cidade e lá pregou Jesus Cristo, dizendo: eu encontrei um profeta, ele sabia tudo da minha vida, e começou a pregar o evangelho, anunciar Jesus, e muitos samaritanos receberam o Cristo. Quando Jesus chegou lá, irmão, as portas já estavam abertas para ele, sabe? Amém? Então não existe Jesus, o cristianismo em si não é misógino, não existe nada disso, isso é mentira. Isso são pessoas querendo macular o evangelho para tentar explicar uma vida totalmente distante de Deus, cheia de pecado, vive uma vida errada e agora está dizendo que o cristianismo ou o evangelho é que está errado. Pelo contrário, o evangelho é perfeito, o evangelho é certo, o evangelho é justo, o evangelho é tudo de bom. E se quiser mudar de vida, aceita Jesus Cristo como Salvador da sua alma, da sua vida, que Ele transformará a sua vida como transformou a minha vida, transformou a vida de milhares de pessoas, e elas estão hoje aqui na igreja, servindo ao Senhor como verdadeiro e uma verdadeira serva de Deus. Amém?